Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao Portal Célio Garcia. Acompanhe agora mais uma das entrevistas que temos feito com profissionais e amigos que conviveram por muitos anos com o Célio. A conversa de hoje é com a psicanalista Cristiane Barreto. Vamos ouvir dela algumas das histórias de quem atuou ao lado dele em diversos projetos de políticas públicas para adolescentes em Belo Horizonte. Cristiane é também psicóloga, membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise. Especialista em saúde mental pela Escola de Saúde de Minas Gerais e também mestre em psicanálise pelo FMG. Olá, Cristiane, seja muito bem-vinda. Olá, João. Eu queria começar te perguntando em que circunstâncias que você conheceu o Célio Garcia. Essa é uma resposta que aparentemente é simples, mas depois fiquei pensando que ela não é tão simples assim. Acho que eu conheci o Célio Garcia como todos nós que adentrávamos a atmosfera da cidade com a psicanálise. Textos, intervenções curtas em alguns seminários, e era uma presença tão marcante. Ele transmitia mesmo algo da psicanálise a partir do primeiro contato, marcando uma certa alteridade na sua figura, que ao mesmo tempo gerava uma certa inibição e uma ávida vontade de conhecê-lo melhor. Então, eu conheci o Célio Garcia, na verdade, com um sonho que eu tive antes de conhecê-lo, onde ele aparecia como um grande mestre, fazendo intervenções cruciais, assim, momentos interpretativos, né, do próprio sonho. Mas, efetivamente, eu conheci o Célio pessoalmente a partir de um programa que tratava de inserir adolescentes, que eram chamados, na verdade, de ex-meninos de rua. Bem, eram chamados porque, na verdade, de ex, eles só tinham o fato de não ser mais meninos, mas eles continuavam É, entre a rua e a cena, né, das casas e das instituições. Eu era recém-formada, e era um programa desenvolvido pela AMAS, olha o imperativo, né? é. Uma associação municipal de assistência social, conduzida então pela Vera Victor, e nós nos embrenhamos por inventar um espaço para esses adolescentes em locais de trabalhos nas cidades, assim, desde portas abertas nas secretarias das prefeituras, como um banco grande, então, na cidade, o Pizza Hut, né, assim, enfim, uma ideia muito inovadora de pensar acesso à inserção no trabalho para esses adolescentes. A CESITA também era uma grande parceira, e no meio dessa invenção era preciso um interlocutor realmente interessado nas cenas das cidades e desses adolescentes, né, que era um movimento dos meninos de rua em Belo Horizonte nos anos 90, volta de 94, se não me engano. O tempo passa, né? É. E o impacto foi esse, né? Nós levamos um grupo de jovens já iniciando a sua formação em psicanálise, outros não. Esse era um destaque, né, do Célio, assim, um destaque que nos faz muita falta, de como que ele estava interessado em transmitir qualquer pessoa que se responsabilizava minimamente por algo da subjetividade. E a interlocução entre vários discursos, então éramos uma turma de jovens, outros nem tanto, Pois e é, adentramos, né, quando você fala nós, vocês eram recém-formados, uma uma equipe equipe. interdisciplinar, éramos responsáveis pelo atendimento desses adolescentes e por inventar uma forma de conversação entre eles. Então, a princípio, nós fomos apresentar um projeto para o Célio, e dessa apresentação surge uma proposta de uma supervisão coletiva, É, onde a gente, muito genuinamente, ou já com algum preparo, levávamos os impasses cruciais da nossa prática, que não era uma coisa qualquer, de forma alguma, assim, no sentido do nível de dificuldade e de complexidade. E de correto. cara já aprendemos com o Célio que era preciso agir sem um princípio da ilusão, ou seja, considerando, né, sendo sensíveis aos efeitos de segregação e da civilização, assim, o que eles produziam de sintoma, mas, né, o primeiro recado, né, sem desistir, né, e nem sem recuar e não se deslumbrar, inclusive com o efeito do pior que os eventos e os casos traziam, né? Então, era isso, E era uma, esse entre, nem dizer
um sim, sei, né, mesclado de ilusão, e muito menos um não recuar desse encontro, né? E foi assim que E, começaram as supervisões, que duraram cerca de 4 anos, de uma forma sistemática, assim. E aí, bem, conhecer o Célio, assim, nessa vertente, né, de estar entre outros, não me furtou. Eu também não recuei de querer estar com o Célio, né? certo. Eu e o Célio, e alguma coisa do que eu tinha para dizer, do que ia me restando desses encontros, das supervisões coletivas. E aí começou uma trajetória muito marcante na minha vida e no que eu pude construir, contribuir com a psicanálise na cidade, nas instituições de saúde mental, mas particularmente num programa que eu coordenei durante 9 anos, e foi o primeiro programa implementado no Brasil, né, assim, que o município se responsabilizou, que era o Sim. Programa de Liberdade Assistida, já com os adolescentes infratores. Esse E, foi Cris, o porte era do uma certa, encontro. era uma certa novidade a presença de um psicanalista supervisionando, e vocês também, né? Assim, que era um trabalho, talvez, anteriormente, mais da área de assistência social. Como que era, como que foi essa entrada da psicanálise junto com os jovens, né? E a gente Sim, sabe que o Célio tinha esse trabalho também. Isso foi um novo paradigma, podemos dizer assim, em termos desse relacionamento? sim. Olha, acho que sim, Belo Horizonte tem essa marca, né? Acho que o programa que realmente inaugurou essa entrada da psicanálise na linha, né, da assistência social, assim, a gente já saindo do lugar da saúde mental, que tem um outro marco, essa vizinhança, né, essa estranha vizinhança, foi um programa chamado Miguelim, que foi na mesma época, assim, de gestão do Célio de Castro, que a presença do Célio e de alguns outros analistas marcaram um certo divisor de águas e também deixaram ali, né, uma cicatriz desse caminho, assim, né, isso que a saúde mental ou que a saúde pública faz existir e desconstrói muito rapidamente. Mas não Exato. conseguiram, de alguma forma, ou a gente não deixou que a presença da psicanálise desaparecesse desse espaço, né? Mas, de alguma forma, tem um marco inaugural, ser uma associação, né, esse dentro e fora da prefeitura, né, e já propor para analistas jovens iniciando a formação a presença do Célio, né, com uma experiência, mas principalmente com um desejo muito decidido e que apostava muito quando ele via no Exato. outro, na gente, essa decisão. Então, é, foi um marco. Eu acho que cada experiência que inaugura a psicanálise na cidade, que faz esse ponto de uma certa subversão, de um certo furo nos discursos já estabelecidos, não dão muito espaço para surpresa, para invenção, e para tratar efetivamente algo do sofrimento de sujeitos que bem, que estão, né, por aí, né, e nem aí para o discurso, né, do outro, e muito menos o outro interessando pela vida deles, é inaugural, é inédito nesse sentido. E o que se repetia nessas cenas na cidade era, de alguma forma, a presença e interlocução efetiva do Célio Garcia, né? Que era Tá, uma presença vale, que não era sem o rigor da sim. psicanálise, o convite para a formação permanente, né? Ele tinha uma frase que dizia: quanto mais longe a gente estava desse lugar, né, do divã, dos consultórios particulares, né, dessa cena que de alguma forma se apresentava em nome próprio, mais perto a gente estava dessa dimensão do real e era preciso sistematizá-lo, assim. Era preciso saber do que se tratava, e esse não é um convite qualquer, né? Ele vai para além da assistência, para além do discurso pedagógico, não sem desconsiderar, né, isso que está em jogo eticamente, num encontro feito por muitos para acolher esse mal-estar. E aí, Cris, aí você começa a conviver com o Célio também na casa dele, no consultório, né? Eu já li alguns textos seus que falam sobre isso, né? Que você se refere àquelas escadas com cheiro de livro, né? Que ainda é, né? As escadas da casa da Sim. Rua Santa Maria de Itabira. Como é que foi essa transição desse trabalho, né? Até então, vamos dizer assim, só profissional, para um convívio mais direto com ele? Essa foi a grande questão, né? É uma oportunidade para esclarecer, assim. Nós fomos, desde a primeira vez, esse pequeno grupo, à casa do Célio. Isso não costumava acontecer
com frequência em relação às instituições. Ele ia dar algumas supervisões, algumas palestras, mas a gente passou a frequentar a casa, subir aquelas escadas. E por mais que eu estivesse ali acompanhada, né, por outros colegas, não tinha jeito de subir aquelas escadas, não ser tocada por aquele cheiro, né, como eu digo, a escada com cheiro de livros, sem estar sozinha ali, né? Estar indo trilhar o que cada um queria ali, perguntar. Às vezes a gente nem sabia perguntar algo ao Célio, né? Eu fazia parte também desses encontros e de vários outros, mesmo quando alguns anos se passaram, mesmo quando o encontro já era a partir da minha entrada na Escola Brasileira de Psicanálise, estudando temas mais complexos, talvez, teoricamente, Sim. já era um aspecto de uma responsabilidade da escolha de cada um por esse encontro, sabe? O Célio tinha essa mágica, ele tinha esse convite, assim. Alguns recuavam, né, e outros insistiam, e ele ia convidando para outros lugares, né, tantos os encontros lá da quarta-feira, né, assim, era, era uma forma de transmitir uma certa invenção do Freud com a transmissão e completamente única do Célio, né, do Célio Garcia, assim. Mas tinha alguma coisa dessa ordem da transmissão de um certo ritmo ali, onde fazia aparecer, né, em vários momentos um ponto do desejo do analista. Isso sempre me impressionou muito, desde o início, sabe? E essa transição, por exemplo, de sair da AMAS, desse espaço coletivo onde a gente subiu as escadas, a gente frequentava a casa dele, isso teve um desdobramento, a publicação de um texto, uma certa cumplicidade de algumas invenções, né? O Célio não estava ali naquele cotidiano, mas não era sem Célio, né? O papel mesmo de um supervisor, com esse lugar do Êxtimo, mas dividindo coisas muito peculiares do cotidiano, e sempre interessava muito ao Célio. Sim. Então, quando eu assumi a coordenação do Liberdade Assistida, um espaço onde eu tive mesmo muita liberdade, assim, de experimentar como oferecer esse espaço para os adolescentes e também para os analistas da cidade, né? Começamos com uma equipe de 6 pessoas e em menos de 2 anos, talvez em função, inclusive, de um prêmio que a gente recebeu do Unicef, éramos uma equipe de 36 pessoas. Nossa, foi um salto e Então, tanto. oi? E foi um salto e tanto, né? Já era um grupo muito Sim, maior. sim, um salto grande, porque, na verdade, a gente começa, eu brincava que eu não acreditava muito nos projetos pilotos, esses projetos que têm um arcabouço muito do ideal, que eles costumavam não decolar. E o É, Célio riu muito de mim e me incentivou a ir por aí. E eu propus o funcionamento de um pequeno núcleo. A gente começa, então, com 5 regionais, para depois fazer uma abrangência maior para as outras 4. E, nesse meio tempo, para atender os adolescentes, existia uma figura jurídica do orientador social voluntário, e a gente ofereceu isso não como uma substituição de mão de obra do trabalho, mas que as pessoas, os cidadãos da cidade, pudessem ser acolhidos, né, e sim. recebidos, e a gente ampliou uma certa conversação do que seria essa função, para pessoas que voluntariamente se ofereceram. Apareceram 250 pessoas em 2 semanas para acompanhar adolescente infrator. A gente não entendeu assim, que cidade é essa, né? Que convite foi esse, tão decidido, que fez aparecer tanta É. gente, assim, de professores de física da UFMG a carteiro, a um poeta, né? Que a gente brincava um pouco com isso. E nesse momento, quando a gente viu a coisa funcionando, antes do Célio ser esse interlocutor, né, oficial, assim, ou formalizado pela instituição, eu busco o Célio nesses momentos onde tanta criatividade quanto os impasses, né, faziam uma certa junção como interlocutor mesmo, assim, né? Por exemplo, o Célio testemunhou desde o meu primeiro impacto lá na AMAS, né, recém-formada, de atender um grupo de 12 adolescentes do quais entre eles não sabia cantar Parabéns para Você. Era uma É, coisa tão é. acultural, assim, era um ponto tão inusitado que eu precisava recolher esses episódios e também o que eu fiz com eles, para que a gente sistematizasse alguma coisa a respeito disso, do que a gente poderia, enquanto analista, enquanto uma presença de um analista, talvez nem tanto o discurso da psicanálise não vigorava e nunca vigora o tempo todo, mas por que essa presença poderia marcar de diferente?
e se perguntando, né, a cada momento se isso ainda era psicanálise ou o sim, que a gente fazia a partir é. desse ser de encontro. Então, o Célio ia desde esses pequenos detalhes, né, ao que a gente conseguia extrair de consequências desses detalhes, né, Agora, o que era Célio estava mesmo, presente, o Célio ia nesses encontros ou ele ficava mais na retaguarda, servindo era como consultor? Ele ele tinha esteve presente em alguns encontros mais ampliados, com equipe, ou com mais pessoas ainda da cidade, seminários, palestras, supervisões coletivas, né, em alguns momentos, mas particularmente no Liberdade Assistida, era um encontro muito reservado à minha formação, né, o lugar que eu exercia era aquilo que eu podia levar, mas isso ia, eu brincava que eu, em alguns momentos, fazia supervisão de mim mesmo, e ele sim, consentiu assim, com essa invenção. Mas, veja bem, além do ponto, né, da minha formação, de como que essas questões circulavam em torno da minha transferência com o Célio, isso não, a gente nunca perdeu de vista, né, isso que marcou o nosso encontro inicial, o nosso interesse e como ele, de alguma forma, ensinava a fazer com esse interesse, né, com esse desejo de estar na cidade, né, de colher esses efeitos. O Célio era um analista cuja vivacidade ensinava a cada momento que era preciso que a psicanálise se interessasse, né, pelos novos sintomas, né? Essa era uma forma, inclusive, da própria psicanálise, poderia ser até um interesse egoísta da própria psicanálise para que ela não morresse, né, para certo. que ela pudesse efetivamente tratar desses novos sintomas a partir da invenção desses sujeitos de se defenderem de um real tão cruel, né? Ele dizia, com muita insistência, quando os problemas foram ficando complexos, né? Os adolescentes envolvidos no tráfico de drogas, os adolescentes morrendo, né? As mortes anunciadas, o desdobramento que foi esse programa, que era uma medida socioeducativa, né? Para adolescentes infratores, construir, né? Já no espaço coletivo, com outras instituições, uma política de proteção aos adolescentes ameaçados de morte, uma política que, né, que todo mundo conhece, ela ainda é viva, que é o Fica Vivo, que era uma política de Inclusive, prevenção, é, né, dos homicídios, não da droga, ou exato. discurso moral ou policialesco que envolve essa questão tão complexa no Brasil, né, que ainda é esse o dado que me faz perguntar como é que a gente consegue dormir com o barulho dessa guerra, né, onde Uhum. 7 adolescentes são assassinados por hora, né? Eu repito isso quando vou falar desse programa, a cada vez. Assim. Então, foram cenas muito complexas que a presença do Célio Garcia marcava esse interesse da psicanálise e da política, né? Do inconsciente é a política, ganhar uma forma tanto da política enquanto um discurso do outro, e isso que nos atinge, nos afeta, mas esse outro também da política enquanto o corpo político, e como que o Sim. corpo responde a isso, como que os sintomas imperam nesse lugar. Então, nunca foi sem essa costura. Né? Um É. dos nomes da Essa, psicanálise política no Brasil é essa Célio Garcia. questão, pois é, eu ia dizer isso, essa questão da psicanálise da política, ele carregava não na política partidária, mas na política, né, Sim, enquanto, sei lá, talvez filosoficamente dizendo, ele era muito presente, né, no trabalho dele. sim. Cristiano, como é que você define hoje um pouco o Célio Garcia desse momento, dessa época, um pouco da questão dos jovens infratores com a questão da saúde mental? Hoje, olhando por fora, né, já um tempo depois do falecimento dele, como é que você define quem foi o Célio Garcia? O inventor real do que ele mesmo nomeou como pró-jeto. Né? Se com cada adolescente a gente teria que inaugurar isso de mais singular, que fizesse com que eles enlaçassem um projeto, vislumbrassem algo na vida e se lançassem, né? Projetos também, né? O Célio é esse inventor, é um dos nomes disso. E esse projeto, Pro-Jeto, marca o corpo de uma geração que transmitiu isso a uma outra geração, que conseguiu agalmatizar esse universo, né, principalmente com os adolescentes
autores de atos infracionais, ou esses que infracionavam a partir da radicalidade dessa palavra, né, que não se contentavam, né, com o lugar que eles estavam destinados socialmente, ou muito menos, eles se retiravam desse lugar com muita força. Assim, ele ensinou a ler essas respostas, a dar valor a esses sintomas novos. Ele chegava a dizer que os adolescentes, de alguma forma, antecipavam o que a gente mesmo ia ter que inventar para viver no mundo que começava mesmo a se dissipar, né? A evaporação do pai, né? E a gente viveu mesmo isso que o Lacan chama, né, dessa cicatrização da evaporação do pai. A gente estava nessa trilha quando ela mostra sua cara com uma força mais tenaz. Então, o Célio, ele é esse inventor do projeto, de um projeto para uma cidade que pode estar em qualquer lugar do mundo, né? O que pode se fazer em pequenos lugares de cada cidade. Acho que a outra dimensão, uma invenção do Célio Garcia, que não é sem a expertise dele com o saber psicanalítico da lógica, da política, que é a história da rede das redes, né? Ele quebrou definitivamente esse paradigma de que uma rede seria só isso que captura, né? Seria esse enlaçamento, né, dos discursos dos outros lugares institucionais, a partir né, o outro como a partir desse lugar onde cada um poderia estar, né? Então, não é essa ideia de tratar o todo, do biopsíquico social, pelo contrário, era de como, a partir de um certo furo, algumas redes eram construídas, mas não sem ativamente né, lutar, cada um com o seu dever de discurso, para que lugares efetivos, né, efetivamente existissem para esses adolescentes, lugares vivos na cidade. Né? A pergunta sobre o que a cidade ofertava de vivo para cada adolescente. E o que cada adolescente, na sua singularidade, poderia, né, afetar o rumo de uma instituição, poderia fazer com que uma instituição inventasse um lugar, não só para esse adolescente, mas se reinventasse a partir do que ele ensinava. Esse anúncio, assim, ele colocava os adolescentes como esses anunciadores do futuro, assim, que já tinha chegado, né? Que eles ensinariam a gente um certo jeito de saber fazer, né? Cada um com uma pequena gambiarra, um pedaço do seu próprio sintoma, para viver no mundo, que é cada vez mais sem garantias. Ele dizia que esses adolescentes infracionavam era isso, né? Mostrando que não funcionava mais como a gente aprendeu que funcionaria. Ele tem aquela frase muito forte, né? Dê voz aos adolescentes e vocês vão ver que eles têm o que dizer. Sim. E o que falar quer dizer, né? Sempre foi uma questão para o Célio. Assim. Só para lembrar os mais jovens aí, no portal Célio Garcia tem várias dessas detalhes desses trabalhos, do projeto e outros textos, né? Para quem quiser navegar pelo portal, vai conhecer um pouco melhor, né? A entrevista é uma conversa mais rápida, mas temos diversas entradas lá que permite, né, os jovens aí também conhecer um pouco de tudo que nós estamos conversando. A existência desse portal é uma homenagem linda, porque é a cara do Célio, né? É essa ideia mesmo de que não é um site, é um portal. Abrem-se portas para vários lugares onde a gente sabe que é preciso entrar para saber o que está ali, né? Com muito interesse no que a gente pode inventar, quais soluções podem fazer a gente estar vivendo junto, menos soterrado por esse individualismo aturdido, né? onde a gente sequer sabe o que o outro faz. E uma questão muito importante, na hora que a gente pensa também no portal, é a questão da interdisciplinaridade, né? Que o Célio tanto, né, a questão do novo paradigma, ele ia sempre atrás de tornar interdisciplinar e ampliar, né, envolver mais gente. Os encontros, né, não era restrito à categoria, né, psi, ou seja, tinha gente das mais diversas, como você disse, né, jornalistas, físicos, biólogos, enfim, era muita gente, né? Sim, e muita gente onde a psicanálise tem que se interessar por esses saberes, né? Por essa interlocução, desde Freud, com Lacan, talvez ainda mais radicalmente, e que o Célio não abriu mão.
de transmitir isso, de fazer com que a gente herdasse algo disso. Então, Sim. você só falou de um jeito melhor do portal. O que eu falei das portas tem a ver com essas disciplinas. Você abre alguns canais, né, assim, que não é a busca pelo entendimento, para a completude, mas por isso que descompleta e faz com que uma lógica do desejo impere, que uma ética impere, né, assim, dos lugares e da interlocução com os saberes, assim. Isso é o Célio Garcia. Isso com certeza. Cris, eu queria te fazer uma pergunta, né? Nós vamos chegando ao finalzinho da nossa conversa, infelizmente é muito breve. Queria que você falasse do último encontro, aquele que não aconteceu, né? De você e o Célio, né? Eu estou fazendo uma frase sua. Como que foi essa história? A história, ela me emociona um pouco. Eu escrevi sobre isso, não sem dificuldades, mas a escrita revela alguma coisa maior do que a história, que eu acho que diz um ponto de impasse meu, com me deparar. Eu escrevi um artigo sobre uma intervenção que eu fiz na Fundação Casa em São Paulo, e o Célio me surpreendeu, ele já estava, né, estava doente, né, assim, e ele me surpreendeu me mandando um e-mail, a gente trocava muitos e-mails, e me mandando um e-mail dizendo que tinha lido o meu artigo e que ficou muito interessado no que estava escrito ali, e que se eu quisesse, eu poderia marcar um horário para a gente conversar sobre isso. Então, o desejo era dele, mas ele transforma isso imediatamente numa demanda, e a gente troca uma ideia, e eu tive uma certa... Eu nem sei como nomear, agora eu tinha ensaiado essa resposta, mas eu acho que foi uma certa covardia mesmo. É, e eu ficava muito feliz de saber, as pessoas iam visitar o Célio, queridos colegas, e me traziam notícia, mas acho que quando eu soube que o Célio não estava falando, isso me tocou muito profundamente, e eu acho que eu, eu adiei esse encontro, né, assim, com... Ele me interpretaria, assim, do jeito dele, que não era nada piegas as interpretações, mas é como se deparar com esse S de abarrado, né? Quando a gente fala em psicanálise, assim, faltou É. algo no lugar que me acovardou um pouco. E aí, do mesmo jeito que meu primeiro encontro com o Célio foi um sonho, eu tenho um sonho, né, com o encontro que não aconteceu. Um sonho muito importante, onde eu passava as minhas tardes de sexta-feira com o Célio, em conversas de uma frase só, de um ponto do interminável, e aí eu fui acompanhando a vida dele, né, com um corpo que, que lutou para não morrer e que resistiu a algo que o afetou e tirou ele de um convívio, né, mas não tirou do combate e nem das marcas que Exatamente. eles deixaram, que ele deixou, né, ou que eles, né, talvez os encontros deixaram em mim, mas eu fiquei com esse gosto, assim. Eu fui uma vez levar flores por uma história, assim, umas flores campestres, assim, fui recebido por ele, pelo André, e logo depois um convite para estar com outros colegas de uma forma mais, depois de um grande debate, um grande sossego, com uma cervejinha, mas o último encontro eu não dei conta de estar presente para discutir isso que ele leu e que não me fez É. estar lá, assim, de corpo presente. Ou seja, sua história, sua trajetória começa com ele com um sonho, o sonho que acontece antes da sua banca, né? Que é como você abriu a nossa conversa, e também quase que termina, né, com um outro sonho. Então, isso é É, bem, na bem verdade, isso simbólico tem a tudo ver isso. com um bom jornalista entrevistando, né, Não, João Carlos? a culpa Porque não é eu minha. me dei conta disso na hora aqui, quando conversando com você, porque, na verdade, o sonho com a banca é uma banca que também não existiu, né? Eu sonho, claro, foi a véspera de um concurso público, e depois eu sonhava com ele nas vésperas de todos os concursos, É, e que ele sai, alguém sorteia uma pergunta, e era fale sobre a feminilidade. E eu, assim, tipo assim, né, jantei nessa, assim, vou tirar de letra. E aí aparece o Célio Garcia e baixa a mão na mesa e diga, retifico, fale-me sobre a sexualidade feminina. Então, exatamente. esse foi o sonho de antes de conhecer o Célio. E isso, essa nuance do que, né, do mais íntimo para cada um com perguntas sobre o feminino e a psicanálise nunca esteve ausente, né, desses embates políticos, da construção com os adolescentes infratores, da assistência, da saúde mental.
essa dimensão, né, da psicanálise pura, ou seja, dessa que convoca cada um aí até o fim, a persistir, na sua primeira pergunta, nunca esteve ausente dos meus encontros com o Célio, apesar dele nunca ter sido meu analista e nunca ter sido meu supervisor da prática de consultório, por exemplo. É. Às vezes eu levava algumas nuances do que interessava na supervisão de mim mesma, para elaborar, para não recuar, de estudar muito, sem fazer do estudo uma proteção do que o real da psicanálise traz para cada analista. Para a gente terminar, se você subisse hoje as escadas com cheiro de livro e encontrasse aí, nós vamos sair do sonho para a realidade ou vice-versa, e encontrasse o Célio e ele te perguntasse, e aí, o que está acontecendo no Brasil? De Bolsonaro a Lula, ou do ponto de vista filosófico, psicanalítico, o que você diria? Sei que a pergunta é grande, mas Vou te falar a primeira coisa que me veio à cabeça. Célio, a gente sente muito sua falta. Porque o Célio inventava uma palavra que fosse para definir esses momentos impossíveis que a gente tem atravessado. Da guerra, né, do fascismo que invadiu o Brasil, foi retirado, mas continua pelas beiradas potentes. Mas vira e mexe, João, é essa pergunta. Eu falo, gente, será que o Célio falaria disso? Então, era capaz de eu contar para ele um pouco o que estava acontecendo, mas de olho no que ele poderia extrair, assim. Se encontrasse com o Célio, era isso. Eu ia dar para Célio, a gente sente muito sua falta. bacana, Falta uma palavra do Célio. tá certo. E o pior é que ele ia te devolver com outra pergunta, né? Como era bem Ah, típico dele, né? Em vez de alguma pergunta que você fizesse, ele ia te devolver com outra. sim, ou então aquele pois não, né? Assim. Mas Sim, eu acho que ele ia concordar que ele faz falta e a gente ia bater uma boa conversa. com certeza. Cristiane Barreto, muito obrigado pela nossa conversa. Foi breve, mas foi muito interessante, muito contemporânea. Acho que vai ser muito legal aí para os jovens, né, de todas as idades estarem assistindo aí essa conversa. Eu que Obrigado mesmo. agradeço e parabenizo pelo seu trabalho, porque a juventude era uma marca do Célio. Ele era um homem jovem, né? Ele não recuava, né, do que a subjetividade do seu tempo atingia o corpo, a vida dele, a partir do real da idade mesmo. Assim. É uma realidade incrível poder continuar com o Célio, com os textos, com as palavras, com os restos, né, com o que ele não tem mais para dizer, que a gente tem que inventar. É, muito bom. Espero ter dado um recado que os jovens conheçam o Célio. Com certeza. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Outro.